Oi, sejam muito bem-vindos. Como combinado, agora nós faremos uma série sobre um curso de amor. A gente vai ver um pouquinho de cada capítulo, vai fazer umas leituras e vai conversar sobre essa ideia de Jesus maravilhosa, que é o caminho para aprender a amar. Jesus escreveu esse livro, ele trouxe através de Mari Perron, porque ele disse: você acha que sabe amar, mas você não sabe amar. E eu vou te ensinar. E aqui, no curso de amor, então Jesus nos ensina a amar. Esse é o objetivo. E aí ele diz, a Mari diz, né? Ó, Mari, nas palavras de Jesus, a primeira receptora desse curso. E aí ele diz, por que ele chama ela de a primeira receptora? Porque ela recebeu para escrever. Mas cada um que acessa um curso de amor é um receptor. Ele dá um exemplo de uma peça de teatro, né? Que não é porque uma pessoa foi a primeira a ver a peça de teatro que as outras que vêm não recebem, né? Então ele diz exatamente isso. Todos vocês são receptores. Vocês vão acessar um curso de amor e vocês vão receber um curso de amor. Não é uma leitura, né? É algo que você vai experimentar, vivenciar. E aqui no prólogo, vamos iniciar, ele diz: à medida que lês estas palavras, és um receptor deste diálogo, da mesma maneira como aquela que ouviu essas palavras a primeira vez. Eu tô com o aparelho, gente, esqueci. Aí fica meio ruim pra falar. Deixa eu tirar. Mais 2 semaninhas termina, não preciso mais desse aparelho. Gente, mais 2 semaninhas. É muito rápido. Muito rápido. Já peguei meu café. Amores da minha vida. Vamos lá, agora tá mais fácil para ver. À medida que lês estas palavras, és um receptor deste diálogo, da mesma maneira como aquela que ouviu estas palavras, primeiro as transferiu para o papel. Acaso uma peça musical não é recebida por ti, mesmo que sejas apenas um entre milhares ou milhões que a escutam? Acaso importa quem é o primeiro a ouvir a música? Este é, em verdade, um diálogo entre nós dois. Não desejes que o caminho daquela que transcreveu essas palavras seja o caminho para todos. E não penses que ouvir diretamente da fonte seja diferente daquilo que fazes aqui. Então, aqui Jesus explica que cada um de nós que receber esse diálogo, porque é um diálogo, cada um de nós que receber esse diálogo está recebendo da mesma forma que Mari Perron, né, pela primeira vez, e é um diálogo entre nós e ele, cada um de nós individualmente e ele, tá? Aqui ele tá bem separadinho os capítulos, gente, por muito assim, bem executado, né, bem separado cada capítulo. Olha, eu até anotei alguma coisa, deixa eu ver o que eu anotei, né? Os tempos, eu anotei os tempos. Foi aqui, esses tempos que eu falo para vocês, foram tempos que eu passei, mas estavam escritos aqui. E aí, quando eu vi que eles estavam escritos aqui, eu digo, meu Deus, foi o processo que eu passei. Por isso que eu fiquei tão brava com Jesus quando eu cheguei em um curso de amor e ao mesmo tempo tão grata, porque eu perdi uma certificação do meu trabalho. Eu já vinha gravando os vídeos há 2 anos, quando chegou um curso de amor na minha vida. E aí eu tava finalizando a gravação do curso Despertar Crístico e eu disse, meu Deus, eu não sou uma iluminada ainda. E eu já tô terminando um curso sobre iluminação espiritual e eu ainda não sou iluminada. E aí, um sábado de tarde, a minha sogra levou as meninas na tia delas. E aí eu fui meditar então, por causa disso, começou a me afligir. E aí eu não consegui meditar.
E eu sempre conseguia, mas eu não conseguia. Aí eu senti de olhar alguma coisa no YouTube, mas eu não sentia mais vontade de aprender. Então eu fui olhar no YouTube. E aí apareceu um curso de amor, o sucessor de um curso em milagres, audiobook. Aí eu disse, uau, vou começar a ouvir. Aí eu comecei a ouvir freneticamente um curso de amor. Só que só tinha uma partezinha, né? E aí eu disse, meu Deus, isso aqui é a certificação do meu trabalho. Eu pedi uma certificação para Jesus do meu trabalho. E um curso de amor é a certificação do meu trabalho, porque tudo que eu vivi estava escrito aqui. Tudo. Então, o processo que antes eu achava que era único, que era individual, que eu estava passando, que era na minha vida, porque eu não tinha visto ninguém falar até então de tudo que eu passei, estava escrito aqui. Aí eu disse, bom, então, tá tudo bem comigo, eu não tô louca, não tive um desvio de consciência, não tive um acesso de pensamento messiânico, né? Tipo assim, existem vários níveis de loucura, vamos dizer assim, né? E um deles é se achar messiânico, messias, aquela coisa, né? Então, eu digo, então, eu não estou louca, né? É real, porque estava aqui. Então, um curso de amor veio para mim como uma certificação no meu trabalho. E claro, depois vieram todos os atendimentos, veio a Érica, veio a Nanda, que fazem parte da nossa equipe, né? E aí a gente foi recebendo nos atendimentos todo o trabalho que a gente tinha que ir executando, tá? Mas foi um curso de amor, entrou na minha vida, é um diário da minha vida. Vocês querem saber como é que foi o processo da Ana, o que ela passou, como é que foi, como é que não foi, tá aqui. Apesar de que ele foi através de um curso em milagres, né? Mas ele tá aqui. Como eu despertei, tá tudo aqui. Tá? E isso é o que eu passo para vocês. O que eu penso, o que eu sinto está escrito em um curso em milagres, está escrito aqui. Mas eu não falo isso para vocês porque eu li em um curso em milagres ou recebi em um curso de amor. Eu falo isso para vocês porque é o que eu sei, é a minha experiência. E essas coisas que estão escritas aqui me foram reveladas durante um curso em milagres. Como Deus pensa, como Deus sente, onde nós estamos, tudo isso me foi sendo revelado, tá bom? Então aqui eu vou falar primeiro das minhas anotações. Então, já no início eu anotei os tempos do despertar, tá? Então, tem o aprendizado, que o que a gente precisa no tempo do aprendizado? Disposição. Porque é esse tempo que a maioria de nós está, não vocês que já estão aqui há mais tempo, vocês já estão no tempo da ternura, mas a maioria, toda a humanidade está no tempo do aprendizado. O que é o tempo do aprendizado? É um tempo em que a gente aprende através do contraste. Então, nesse tempo, além de a gente buscar conhecimento de livros, de cursos, muito freneticamente quando a gente adentra esse tempo, tá? Porque a maioria da humanidade nem tá buscando ainda isso, tá ainda só no tempo da dualidade, né? É um tempo em que a gente aprende pelo contraste. Então, bom e mal, certo e errado, escassez e prosperidade, relacionamentos bons, relacionamentos tóxicos. A gente fica oscilando o tempo todo, entre um e outro, tá? Esse é o primeiro tempo, é o tempo em que a gente tá aprendendo. Então, a gente aprende através do contraste, né? Como é que eu vou saber que minha pele tá fria? Porque um dia eu já senti o quente. Entende? Então, a gente fica aprendendo através do contraste. Como é que eu vou saber o que é prosperidade e abundância? Porque um dia eu vivi a escassez. Como é que eu vou saber o que é escassez? Porque um dia eu vivi a abundância, né? Como é que eu vou saber o que é alegria? Porque um dia eu vivi a tristeza. E tem muito isso nos relacionamentos, né? Que muita gente se arrepende de ter terminado com a pessoa. Eu era feliz e não sabia. Tipo, tu reclamava da meia que teu marido deixava todo dia do lado da cama e não guardava aquela meia. E aquilo te incomodava a ponto de pedir a separação. Aí você separa e vê que você amava ele, que eram bilhões de coisas que você amava nele e só não gostava daquela meia, que era só fazer um ajuste. E aí você se toca que perdeu uma pessoa que você amava porque você
viu só a meia, você não viu todos os outros bilhões de coisas que ele era maravilhoso para você e você amava ele, né? Então, essas coisas são muito... é o contraste, tá? A gente pode aprender mais fácil através da observação. Desde pequena, eu sempre fui muito observadora. Eu não sabia das coisas e nem sei... minha mãe não me ensinava, né? Meu pai muito menos. Estavam tentando viver a vida deles, né? E na escola a pessoa não te ensina a fazer bolinha, ela só disfarça as bolinhas, né? Então eu tava no pré e eu pegava assim aquele papel crepom e fazia assim, ó, para fazer a bolinha, né? Amassava assim com as duas mãos, ficava uma bolinha enorme, todo feio o meu trabalhinho. E eu reparei que o meu trabalhinho era todo feio e das minhas coleguinhas eram bonito. E aí eu disse assim, nossa, mas por que o delas é bonito e o meu não é bonito? O que eu tô fazendo de errado, né? Aí eu observei que elas pegavam um pedacinho bem pequeno de papel e faziam uma bolinha assim, ó. Elas não faziam que nem eu, assim, amassando. E aí eu comecei a fazer que nem elas, aí meu trabalhinho começou a ser bonito. Então, eu sempre achei que a gente não precisa aprender através do sofrimento. A gente pode aprender através da observação de alguém que já trilhou o caminho. Entende? Quando eu entrei num curso em milagres, eu me rendi, porque eu disse, é Jesus que está fazendo isso aqui, é um caminho para a iluminação espiritual, então eu vou fazer de corpo e alma, eu vou me dedicar a isso, porque não tem o que o mestre possa fazer que possa falhar. E eu vou dizer que 90% das pessoas que fazem o processo de um curso em milagres não iluminam, ou iluminam e regridem. Tá? Por quê? Porque fazem como mais uma experiência, mais um livro, ele e eu, separados, né? E eu me rendi totalmente. Então, o tempo do aprendizado é o mais doloroso, é o mais longo, é esse que a gente sente necessidade fisiológica de estudar, né? Como tu tem necessidade de ir no banheiro, tu tem necessidade de pegar um livro, de fazer um curso. Uma coisa muito louca, assim, né? E a gente precisa, nesse tempo, o fundamental é ter disposição. Disposição, entender que é um tempo que acaba. E ele acaba quando você sente que você já fez tudo. Não tem mais o que você possa fazer, você já aprendeu tudo. Começa a fazer os cursos, vê que são os mesmos conteúdos repetidos, sabe? Aí você diz, ai, cansei disso, não dá mais. Só que aí, se você não descansei do contraste também na tua vida, ele permanece. Tu entende? Tu para de aprender aí livros, cursos. Mas o tempo do aprendizado permanece em você até que você diga, eu não preciso mais ficar oscilando. Acabou. Eu não preciso mais disso. Aí você adentra o quê? O tempo da ternura, né? Eu coloquei aqui o abraço, né? Você adentra no abraço de Cristo, que aí você sente o quê? Nesse momento você diz, então eu cansei de buscar sozinha e eu aceito ser guiada. E aí você entra no abraço de Cristo. E literalmente ele te abraça. Você é abraçado por Cristo. E aí você adentra no tempo da ternura, o aprendizado no tempo de Cristo. Mas antes disso tem que ter o tempo da ternura. O tempo do abraço, é o tempo da ternura. É um tempo em que a gente fica bobinho, a gente fica infantil, a gente fica meio leso, sabe? A gente fica meio tanso, assim, meio... Ai, que lindo esses passarinhos, sabe? A gente fica meio emotivo demais, se magoando demais, chorando demais pelos nossos irmãos que estão sofrendo, pela uma lagartixa que quebrou o rabo, sabe? A gente fica meio assim, né? E é muita emoção, muito sofrimento de ver aquilo, assim, não é um sofrer, a gente fica terno, sabe? A gente fica assim, muito terno, sabe? O mundo diria que nós estamos leso. Ai, tu tá leso, né? Tá leso, tu tá abobado, sei lá, qualquer coisa assim. O mundo ia dizer que tu... Ai, como tu é sensível, né?
Meu Deus, a lagartixa quebra o rabo o tempo todo, ele renasce. Precisa chorar por causa disso. A pessoa te deságua, tu entende vinho e chora. Tu vê um cavalo tomando chuva e chora. Coitado, tá tomando chuva. Sabe? Tu fica assim. É um tempo que tu fica como se o teu corpo todo tivesse delicado, como se tu voltasse a ser assim uma rosa, como se tu fosse uma rosa, né? Que pega chuva, parece que dói, porque é pesado, como o sol te esquenta demais, sabe? Tu fica meio assim, sensível demais. O tempo da ternura. E é um tempo em que a gente aprende a amar, é um tempo em que a gente começa a olhar o outro de uma forma mais amorosa, mais gentil. Que a gente passa a nos olhar de forma mais gentil. É um tempo muito bonito, o tempo da ternura. Ele não dura muito tempo, tá? Ele dura alguns meses, assim, mas não é muito tempo. É uma coisa de 3, 4 meses. O tempo da ternura é isso. Ô, minhas filhas acordaram. Acho que vou ter que ir lá fazer uma. Dorme mais um pouquinho que eu vou fazer uma. Ai, que lindo. Pode descansar, tá? Que elas ganharam uma boneca nova. Ela veio me contar que a bonequinha virou a cabecinha pra ela. Que ontem era aniversário delas. E a festinha vai ser sábado. Então, esse tempo é um tempo que a gente fica assim. É um tempo muito lindo, esse tempo da ternura, sabe? É um tempo que a gente descansa um pouco. Que a gente chora por tudo que a gente passou, sabe? É um tempo assim que a gente se sente sensível mesmo, sabe? E a gente fica com pena de nós mesmos, tudo que a gente passou. A gente fica sensível com tudo, com todos. É isso. Aí a gente entra no aprendizado no tempo de Cristo. Tudo isso dentro do abraço, tá? E que é o final do aprendizado, que é quando a gente começa a confiar que realmente somos o Cristo, que realmente tem alguém por nós, que realmente o mundo não é como a gente pensava, que Deus está por nós, que nós somos o filho dele, e a gente começa a aceitar isso, né? E ver Jesus como um irmão, como um mestre, como um orientador, como um guia, né? A gente começa a ver o nosso mestre, né? Pode ser outro iluminado, enfim, a gente começa a ver isso com alegria. E no final do tempo do aprendizado, a gente vem a chegar a conhecer. Que aí a gente começa o quê? A gente começa a ter vislumbres, a gente começa a receber da graça, ensinamentos, conhecimentos, visões, né? A gente começa a conhecer como Deus quer que a gente o conheça, como ele realmente é. Então a gente não tá mais aprendendo como é Deus, como a gente é, não tá mais se apiedando de si próprio, né? A gente começa então a conhecer verdadeiramente, tomar posse desse conhecimento. Começa bem aos pouquinhos, a gente vai tomando conta desse conhecimento, né? E a gente vai indo além do aprendizado. E aí a gente começa a manifestar aquilo que a gente aprendeu, né? Então eu começo, as técnicas de cura começam a fazer efeito, vamos dizer assim. Então, se você aprendeu o EFT, Theta Healing, constelação familiar, ou sei lá o quê, agora aquilo começa a fazer sentido para ti, começa a fazer efeito, você começa a fazer parte daquilo. Você não é só uma coisa que você fazia, porque estava sempre mal, né? Mas você passa a fazer, aquilo aquilo passa a ter resultado na tua vida, porque tu mudou, sabe? Então, as técnicas que tu fazia 10 mil vezes, que não tinham resultado nenhum, agora elas começam a ter resultado. Tu começa a se afinizar com algumas técnicas, com alguns ensinamentos, se apropriar como seus, ensinar sobre isso, que seja para os seus familiares, as pessoas ali ao seu redor, no seu trabalho, sabe?
Então, você chega a conhecer, você acessa Deus, você chega no silêncio, você começa a ter uma paz maior interna, apesar de todos os problemas ao teu redor, os cobradores te cobrando, as pessoas te tratando ainda daquela forma intermediária, meio bem, meio mal, sabe? Mas você, dentro de você, já está conhecendo. Você começa a sentir uma segurança dentro de você, tá? É como se Deus tivesse infiltrado, como se você tivesse tido um acesso de consciência que não tem mais como voltar atrás, tá? Depois disso, vem o além do tempo do aprendizado, que a gente aprende a criar o novo. Então, você passa a... Aí você faz os 40 dias, você desperta a consciência crística, você sabe que é tudo e todos o tempo todo. Você não tem mais dúvida sobre isso, mas aí você começa a ter que viver com isso, né? E manifestar isso na sua vida. Aí começa o tempo de criar o novo. Então você só passa para essa fase se você opta sempre pelo novo. Porque se você optar pelos velhos padrões, sempre que um agiota me manda uma mensagem, eu fico desesperado, eu fico preocupado, eu fico alienado, eu fico não sei o quê. Cara, quem é ele na fila do pão? Sabe? Ele que mande mil mensagens, que faça mil ligação, não tenho dinheiro para pagar agora, eu vou falar que eu não tenho, pronto. Quem é ele na fila do pão? É claro, sabe? Eu pedia muito para Jesus isso, que o que eu mais queria era não prejudicar. Eu dizia, Jesus, o que eu quero é não prejudicar. Eu estou prejudicando as pessoas não podendo pagar elas. E eu não quero prejudicar ninguém. Então me ajuda, porque eu quero pagar. Eu não quero prejudicar essas pessoas. Eu não quero que elas deixem de comprar as coisas delas, porque um dia elas confiaram em mim, me emprestaram dinheiro e eu não consigo devolver. Então eu pedia isso com muita sinceridade, mas ainda assim demorou 1 ano, 2 para ir se resolvendo. Depois que eu entrei no tempo além do tempo do aprendizado, foi questão de meses, tá? Foi muito rápido, tá? Mas aí eu já tinha passado pelo tempo do aprendizado, eu estava dentro do abraço, eu já tinha passado o tempo da ternura, eu estava no final do tempo do aprendizado, eu já tinha conhecido, e aí eu disse, olha, agora resolve isso pra mim, acabou. Então, se é assim, se eu posso escolher o que eu quiser na minha vida, eu escolho o fim desse problema de dívidas, eu escolho o fim. E aí iniciou o fim, tá? Porque como são muitas, foi um processo, mas iniciou o fim, começou a resolver a questão, tá? Que é além do tempo do aprendizado, que aí eu comecei a criar o novo. Eu digo, se eu sou quem eu sou, se a minha consciência é a consciência crística, se eu tenho o poder de criar e eu desejo o bem e o amor, o que eu desejo é isso. E aí se manifesta, a gente se manifesta mesmo e é instantâneo, tá? Então, nesse tempo, a gente tem que começar a observar nossos pensamentos, porque a gente ainda tem os pensamentos velhos e a gente manifesta. Bom, a gente ainda tem os velhos sentimentos aí, manifesta. Então, a gente sempre tem que escolher pelo novo. Se antes eu ficava indignada quando um agiota me mandava uma mensagem, agora eu vou ligar para ele com amor, vou agradecer, vou dizer, olha, ainda não tenho, mas tem previsão de tal dia, ou eu vou pensar o que eu posso fazer. Tu não tem uma ideia, né, do que como a gente poderia resolver, aquela coisa, tu começa a conversar, a dialogar, a não ficar mais indignado, querendo apavorar, né, tu começa a pedir, inclusive, sugestão para as pessoas que antes te davam pavor, tá? E depois disso, você então cria um novo, e aí começa a escolher o que você quer para sua vida e começa a manifestar, tá bom? E você trabalha muito, muito, muito nesse tempo para Deus. De graça, pago, de todas as formas. Você trabalha muito. Você produz muito, você fica muito intenso, você recebe da graça, você acessou a consciência crística, então você tem muito conhecimento para passar, muita necessidade de passar, e você começa a produzir muito, tá? Aí termina o tempo do aprendizado, você já aprendeu tudo que tinha para aprender e você começa só a receber da graça. Aí você começa a receber orientações, a sua vida manifestada e resolvida pela divindade, você começa a ser guiado, como se você fosse um bebezinho de 1 aninho mesmo,
e que Deus mandou um monte de gente para te cuidar, um monte de babá, né? Essas babás são Arcanjo Miguel, Maria, ele mesmo, os apóstolos, né? Toda a divindade são as babás que vêm cuidar desse filho de Deus recém-desperto, né? Porque ele começa a ter o poder de Deus, o amor de Deus e ainda está no mundo. Então ele recebe muitas babás que são divindades que vão orientando ele. E ele, literalmente segurando ele quando ele tá caindo. E a vida passa a ser mais leve, tá? As pessoas me olham, acham que eu não tenho problemas, porque elas acham, meu Deus, a vida da Ana é muito fácil, tudo é muito fácil pra Ana, né? Então, a vida se torna mais leve, por quê? Porque tem a divindade ali por trás me dando aquele colo, aquele suporte, aquela orientação. Quando eu tenho problemas, quando a minha conexão não tá boa com Cristo, ele manda fazer proteção, ele manda pessoas para me protegerem. Entende? A divindade resolve a tua vida. É um momento assim que tu é o filho de Deus recém-nascido. Então ele manda a divindade cuidar desse filho. Porque ele é ingênuo, porque ele é bobinho, porque ele é muito alegre, porque ele tá despreparado ainda para viver na Terra com essa consciência tão maravilhosa, tão divina, né? Ele não está sabendo lidar ainda com as emoções novas, com os novos pensares, com os novos sentires. Então ele vai recebendo essa ajuda dessa egrégora de luz, né? Dessas babás maravilhosas espirituais que vão cuidando desse filho de Deus recém-desperto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Cecília. E aí a gente aprende a sustentar a consciência crística. Gente, eu já fiz um resumo disso aqui tudo. E aí, amanhã a gente continua o resto, tá? Mas aí a gente aprende a sustentar a consciência crística, que é nesse passo que eu tô aprendendo a sustentar. Agora viva com isso. Agora viva com pessoas pedindo auxílio, ajuda, milagres. Viva com a divindade te orientando para executar esse tipo de milagres, essas curas, né? Mas tem que ter a reversão de pensamento e sentimento, porque senão o milagre não se manifesta na forma, a pessoa não recebe. Ela recebe sim, porque a cura dada é sempre recebida, mas ela não experimenta, ela não manifesta, entende? E aí vem todas as orientações do teu trabalho, o que cada um vai ter que fazer. Por isso que eu digo, eu me preocupava tanto com o meu trabalho, o que eu tinha que fazer, porque eu trabalhava muito, gente. Desde o começo eu gravava muito. O meu primeiro curso tem 80 aulas, tá? É para quem tá começando, é o Criando uma Mente Mestre. É muito parecido com o Aula Cocriação da Elaine Orives, tá? Ele tem, assim, todas as técnicas dos cursos de coaching que eu fiz, todas as técnicas de cura, de formações terapêuticas que eu fiz. Tem todo o conhecimento de física quântica lá. Então, é bem assim para quem está começando e quer resolver a vida manifestada, sabe? Tem todo o conhecimento de enneagrama, então tem coisas a mais que a Elaine Orives não tem, que é arquétipos, personalidade, né? Que como eu já tinha formação disso lá em 2013, eu trouxe isso porque eu acho muito importante, né? Inclusive, essa aula de enneagrama, quem assiste essa aula assiste com os filhos adolescentes, porque ela é maravilhosa e de fácil entendimento. Então, eu falo de uma coisa que é extremamente complexa, que são personalidades humanas, né? O teu arquétipo, de uma forma tão simples que a pessoa, né? Então, esse Criando uma Mente Mestre, o meu primeiro curso, é um curso em que traz toda a minha base, assim, de conhecimento, antes de eu chegar em curso em milagres, mas, tá? Ele te leva para a iluminação espiritual em algum grau. Todos os meus cursos te levam para a iluminação espiritual. Por quê? Porque todos eles, né, eles te guiam para o Cristo em ti. Todos têm técnicas para te levar para lá, tá? Qualquer curso que você fizer, você vai ver que é diferente de tudo que tu já fez. De tudo, não tem como. É a solução. E eu sou muito assim, ó. Eu vim para ser uma resgatadora de professores de Deus. Então eu sei que tu já fez tudo, que tu já conhece tudo, ou que tu tá começando no caminho, eu sei. E como eu fui orientada para fazer, as pessoas fizeram curso em milagres e não iluminaram. Por quê? Porque aqui, elas não tiveram a devida orientação, elas não tiveram técnicas para sair dessa noite escura, dessa engendra do ego,
né? Elas não conseguiram operar milagres porque elas não se sentem o Cristo. Por que elas não se sentem o Cristo? Por causa disso, disso, disso. Como é que a gente muda isso? Assim, assim, assado. Então, todos os meus cursos, eles têm a solução do problema. Eles te mostram o problema, eles te trazem o conhecimento e trazem a solução do problema. Todos, tá? Eles não te deixam assim, só mais um conhecimento. É mais um conhecimento. Não. Eles são conhecimento, o autoconhecimento e a solução do problema. Como que eu soluciono o problema dos meus filhos brigarem, ou estarem sempre doentes, ou ou não terem compaixão, ou usarem drogas, ou fazerem isso, ou me tratarem dessa forma ou daquela. Tem lá como fazer, tá? Para cada coisa. Porque meu marido me trata assim, porque as pessoas me tratam assado. Como é que eu soluciono isso? Olha que linda, gente. Toda pintadinha, minha amiga. Olha, que linda. Ficou bonita, ainda tá bonita, né? Bom dia, gente, tudo bem? Ai, que bom que você tá bem, Claudinha, que bom que vocês estão bem. Cecília, que saudade de você. Bom, a Cecília, quando a gente fala, é 3 horas no telefone. 2 horas, assim, é o mínimo, né? É a conversinha mais, né? Que a Cecília também é Cristo desperto, então a gente tem uma afinidade, né? Gente, o que eu quero dizer para vocês é isso hoje. Vocês viram os tempos e como é que eles acontecem. Então, não foi uma coisa que eu inventei. Foi uma coisa que eu vivi e tava aqui. Tava aqui. Entendeu? Isso aqui certifica tudo que eu vivi, que eu experimentei, né? Então, é muito bom, assim, a gente entender isso. Só que vocês têm que entender uma coisa. O ser humano é tinhosinho. Tipo, eles aceitam o curso em milagres, eles aceitam o curso de amor, eles aceitam as cartas de Cristo, eles aceitam a Bíblia, aceitam tudo. Por quê? Porque teoricamente está morto o escritor, tá? Teoricamente ele não tá aí, né? Então ele é uma divindade que eu tô acessando. Aí tudo bem. Mas a gente não aceita um Cristo vivo desperto, né? A gente queria que esse Cristo vivo desperto fosse como a gente queria que ele fosse, de acordo com as ideias e as ilusões insanas que a gente tem do que seria uma divindade encarnada. E aí o seu ego, tá? Não me aceita. E não te aceita como Cristo que tu é, né? Você não consegue aceitar e tem muita dificuldade de aceitar que você é o Cristo. Mas você é. E você nunca vai deixar de ser porque tá desmemoriado, porque não acredita, porque duvida, porque nada disso, tá? Aí fico aqui porque ainda tô com me deu alergia, gente, do óleo de girassol. Essa semana foi bem intensa pra mim. E eu acabei manifestando na forma, né? Muitas coisas. Que agora, curar. Eu quero agradecer vocês, gente, por estarem aqui. Dizer que eu conheço cada passo do caminho, cada pedrinha do caminho, até chegar no colo de papai. E onde eu vou te levar é no colo de papai, tá? Eu vou te levar de volta para casa. Você vai sentir paz, eu vou te deixar sendo aquele bebezinho que a divindade vai te proteger, te guiar, te iluminar, né? Teu anjo da guarda, teu mentor vai estar contigo. Tu não vai mais estar sozinho, não vai achar que é tu contigo mesmo, não vai mais se sentir separado. É até lá que eu posso te levar, que é até onde eu fui, por enquanto. Tá? E um dia uma médium me disse, lá naquela loja de biquíni que eu conto pra vocês em Ilhéus, né? Que eu tinha que agradecer muito pela honra de fazer esse trabalho. Eu disse, mas agradecer pelo quê? Na época eu estava bem imersa ao sofrimento, né? Eu ainda não tinha despertado, eu estava só trabalhando, fazendo caridade, que eu não sabia que era caridade, eu fazia aquilo porque era natural, né? Eu atendia as pessoas na minha casa, eu atendia lá na Secretaria de Educação, muito além do que me era esperado, porque precisava, né? E eu atendia todos os dias gente na minha casa, fazia na quarta-feira as iniciações de cura reiki, né? Então eu atendia ali 7 ursinhos com o nome das pessoas, né? E eu fiz isso por muitos anos, né?
E eu disse, meu Deus, mas até agora eu só faço. E ainda estava com aquelas dívidas, cobrador, aquele sofrimento, ainda tinha tudo aquilo, né? E eu disse, eu só faço, eu não recebo nada. E tá tudo bem, porque eu fico feliz em fazer. Para mim tá ótimo, mas eu acho que tem que ter resultado na minha vida. Porque se não tem resultado, quer dizer que eu não mudei, né? Então, eu ainda não mudei. Então, me ajuda, sabe? E aí eu disse, como é que eu vou... Quando ela disse que eu tinha que agradecer, eu disse, mas agradecer? Agradecer por uma vida que eu só trabalho para Deus, que eu só faço, que eu só limpo, que eu só curo, que eu faço tudo. E a minha vida de relacionamento é uma desgraça com todo mundo, não era só com o marido. Era uma desgraça com as filhas, e isso que eu já tinha passado por muitos processos de cura, já tinha curado muita coisa, mas parecia que sempre vinha mais, cheio de obsessor nas casas que eu vou. Puxa, toda casa que eu vou tem que ter obsessor, tem que fazer encaminhamento, sabe? Eu ficava assim, por que eu não posso ir para uma casa que eu simplesmente só receba a luz? Por que eu tenho que ir sempre onde tem obsessor fazer encaminhamento, fazer isso, fazer aquilo? Por que tem que ser sempre assim, sabe? Por que tem que ser sempre assim? Né? Por que não dá para eu ir tirar férias numa casa que tenha luz e paz? Sabe? Eu ficava perguntando assim, como é que eu tenho que agradecer? Eu dizia para ela, agradecer por fazer isso, esse trabalho que não acaba nunca, que é o tempo todo. Às vezes era melhor eu ser uma alienada lá, dona de casa, que eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu achava que era só um monte de briga, uma fase, e isso, sabe? Estar consciente era difícil para mim, né? Começou a ser pesado. E como é que eu vou agradecer por uma coisa dessas? Eu pensei, né, enquanto ela falava que eu tinha que agradecer pela oportunidade. Eu disse, meu Deus, mano, como assim agradecer por isso? Né? Hoje eu entendo, gente, porque naquela época eu não entendia. E depois desse grande perdão que eu dei, né? Depois que eu comecei a simplesmente ignorar as pessoas por que eu não ignorava essas pessoas que me criticavam, tá? Vou dizer uma coisa pra vocês, que eu sou bem racional. Mas eu não ignorava essas pessoas porque eram todas as pessoas que estavam pensando, da minha família ali, que estavam pensando daquele jeito. Era só eu que pensava diferente. Então, como eu pensava diferente, eu comecei a me questionar se eu não estava errada, entendeu? Por isso que eu fiquei tão indignada. Porque eu digo, meu Deus, mas ninguém nem é acessado por uma palavra que eu falo. Entende? Então, como é que eu posso estar certa? Eu estou errada. Eu comecei a me questionar, achando que eu estava errada. Né? Eu disse, de repente eles estão certos, de repente eu tenho que voltar a ser uma dona de casa, mãe de família, ter um trabalho normal. E era isso, e eu vivi uma experiência linda, maravilhosa, mas daqui a pouco eu tenho que voltar aqui, ó, pro dia a dia, e era isso, né? E esquecer essa história de trabalhar para Deus e fazer, ser uma boa pessoa e tudo, mas, né, talvez eu tenha que parar, porque é todo mundo contra, ninguém entende o que eu falo, né? É todo mundo contra, né? Todo mundo. Então, naquele momento, assim, e eu já tinha feito várias curas, já tinha feito cura em pública, já tinha feito tanta coisa, nossa, já tinha passado pela noite escura, já tinha feito muita coisa, mas ainda não tinha despertado a consciência crística. Eu acessava, mas não tinha despertado. E aí eu disse, como é que eu vou agradecer por isso? Aí ela pegou na minha mão e eu senti que era meu mentor. E ele disse assim, você nunca esteve sozinha nem por um instante. Ignora essa pessoa, ignora essas pessoas e segue em frente. Só ignora. Na hora que ele falou ignora, vocês sabem que ele tem um poder de plasmar, né? Na hora, passei a ignorar. Tudo que a pessoa falava não me afetava mais. Na hora, foi um implante. Sabe? Então, aquilo que a pessoa me ofendia, me fazia isso, me fazia aquilo, nunca mais me ofendeu, nunca mais me causou dor, nunca mais me causou sofrimento. Foi assim, ó, instantaneamente, eu nunca mais senti nada por aquela pessoa. E aí foi mudando o meu relacionamento com ela. Eu fui vendo que era eu mesma fazendo isso comigo mesma, que tudo que ela falava, que tudo que ela fazia pra mim, era eu mesma fazendo pra mim. E eu não aceitei mais que eu fizesse isso comigo, eu tirava satisfação comigo. A pessoa vinha na minha direção, eu ia pro meu quarto discutir comigo. Por que tu ainda tá te tratando assim? Por que tu ainda tá falando contigo nesse tom? Por que tu ainda tá desconfiando de ti? Por que tu ainda tá duvidando? Por que tu não sei o quê? Porque eu ficava me xingando. Entendeu?
Até que chegou um dia que eu disse, pá, chega, tu te ama, tu é o Cristo, tu veio fazer um trabalho, começa a executar. E aí eu comecei a receber muito, né? Aí eu comecei a receber muito, aí eu comecei a perceber aqueles anjos, aquelas babás que Deus mandava para me cuidar, para me proteger, porque antes eu sabia que eles estavam ali, mas eu não percebia, não via, era aquela meia, só via aquela meia suja que o marido deixou ali, eu não via todo aquele marido maravilhoso, entendeu? Que eu falei para vocês lá no começo da live, né? Então eu não via que era uma boa companhia, não via nada, eu só via aquela meia suja. Né? Então, eu comecei a não... Durante o processo de iluminação, a gente só vê a nossa dor, o nosso umbigo. Por isso que eu indico a fazer a caridade, porque fazendo a caridade, tu para de olhar o teu umbigo e tu vê que nem é tanta dor assim, nem é tanta coisa assim, que tu só desfez de coisas que tu nunca teve, do teu ego. Entende? Tu nunca se desfez do que tu tem, do que tu é, da realidade. Tu só se desfez aí de uma personalidade ilusória, tu não perdeu nada. Sabe? Aí tu começa a entender isso. Porque eu achei que eu tinha perdido todo o meu dinheiro, toda a minha personalidade, todo o respeito que as pessoas tinham por mim. Eu achei que eu tinha perdido muita coisa. Aí quando eu comecei a abrir, eu vi, meu Deus, eu não perdi nada. Sabe? Só que enquanto a gente tá lá imerso e olhando só pro próprio umbigo, parece que, ó, o mundo vai acabar, minha vida é um horror, não vou ter onde morar, não vou ter comida, não tenho como pagar isso, sabe? A gente olha só pro próprio umbigo. Começa a servir, começa a ajudar, que tu começa a ver os outros, tu começa a ver que o teu problema é muito pequeno, tu começa a receber a solução, tu aumenta a vibração e a divindade vem te acolher, porque é assim que Deus é. Deus não te deixa sofrer, é tu que quer sofrer, entendeu? E ele não tem o que fazer se tu quer sofrer, ué. Ele te deu a liberdade para querer sofrer ou não querer. Tu quis. Ah, mas agora eu já errei. Tudo bem, tu já errou. Não se preocupa, que nem o Geraldo Rufino diz. Tu é o cavalo que fez a merda, tu não é a merda. Tu é o cavalo que fez. Então, se tu fez, tu pode consertar. Entendeu? Deu para entender bem isso? Eu acho isso maravilhoso. Ele disse, eu quebrei 17 vezes e com milhões de dólares. De não ter o que comer se meus irmãos não me ajudassem. Então, agora, ele é um dos maiores empresários da América Latina, um brasileiro, né? Um negro que veio da favela, que começou a trabalhar aos 7 anos porque era órfão, e o dinheiro que ele trabalhava, ele não gastava comprando as coisinhas de criança, ele gastava comprando pão e a margarina para o café da manhã dos irmãos, e ele era super feliz porque ele com 7 anos pagava o café da manhã do mês inteiro da família. Você é assim? Você é assim? Você tem orgulho de trabalhar e pegar o seu mísero dinheirinho e dar tudo para aqueles que você ama? Você se sente forte, poderoso e foda porque você consegue fazer isso? Ou você se sente o pobre pequeno pecador porque ai, não tem nada, porque só tem pão, porque não tem quê, porque não sei o quê, porque eu queria viajar para a Europa. Gente, esses treinadores mentais que vieram te dizendo que tu tem que sonhar em viajar para não sei o quê, e ter Ferrari, e ter Mercedes, e ter carrão, e ter mansão. Cara, eles te alienaram de uma forma que é terrível. Começa com o básico. Você é feliz ajudando a tua família? Você é feliz podendo ajudar um amigo? Você é feliz querendo comprar 10 mil vestidos? Ou você é feliz podendo ajudar alguém? Sabe? Acorda. Acorda. Sabe? Aonde que você vai ser feliz cumprindo o protocolo de ficar milionário sabe? Por isso que a mulher entrou em depressão 2, 3 vezes e vai entrar de novo. Entendeu? Porque o dia que ela parar de desejar coisas do mundo, porque uma hora cansa isso. Sabe? Cansa, uma hora tu tem que parar e dizer, cara, não quero 10 mil carros. Não quero ficar manipulando meu marido, controlando a mente dele para ele me amar. Eu quero que ele me ame porque ele me ama. Eu quero que o mundo me dê abundância porque eu sou abundante. Eu não quero ficar todo dia imaginando a vida dos meus sonhos. Eu quero viver e só. Não quero ficar fazendo protocolo o resto da vida. Eu quero ser. Você acha que o Roberto Justus fica todo dia fazendo protocolo, imaginando a vida dos sonhos? Não, o cara só é ele. Entende?
Geraldo Rufino só é ele, só é alegre. Ele dá valor para a mãe que morreu, ele dá valor para a família, ele dá valor para as pessoas. Ele contrata pessoas que são amorosas, que querem ajudar, que querem contribuir, não que querem se aparecer. Ele contrata também os que querem se aparecer, mas ele bota eles na linha. Humildade. Tu pode ganhar 500 mil por mês aqui, tu é meu funcionário e tu vai tratar a mocinha do café com dignidade, amor e respeito. Entendeu? É assim. Entende? É muito mais do que ter coisa, gente. É muito mais. E Deus te dá todas as coisas que tu quiser. Mas é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que isso. Dá pra entender isso? É muito mais do que isso. Eu não tô nem aí pro que pensam de mim, sinceramente, que é os egos que pensam. O Cristo em ti me reconhece e sabe que eu tô certa e que tu é o Cristo e que o que é importante é o amor, é a vida. E tem que sim ter uma boa vida aqui. Próspera, abundante, milagrosa e observável. Ele pede isso aqui. Oi, amor. Pode comer essa balinha ali. Recém-acordar, não tomaram nem mamar, vou comer bala. Vocês vão querer mamar hoje, crianças? Não, né? Eu acho que elas não vão mais tomar mamar, gente. Elas já fizeram 6 anos ontem. Não vão mais querer mamar. Quer ainda mamar? Quer uma torradinha? Uma fruta? Um desenho. Já vou botar, tá? Eu vou botar um desenho para as crianças, gente. Que elas acordaram, hoje eu vim tarde. E eu só queria dizer isso para vocês, sabe? O mundo é muito mais do que ter coisas. A gente tem que ter as coisas, entendeu? Tem que ter as coisas sim, tem que desejar, tem que sonhar. Mas, cara, é muito mais do que isso. A gente tem que ser feliz, sabe? E dá pra você pentear o seu cabelo com a escova da sua bonequinha Alegria, né? Elas ganharam a bonequinha do Divertidamente. A festa delas vai ser do Divertidamente. Uma ganhou Alegria, uma ganhou Nojinho. Vai ser da Pandinha. Eu achei tão bonita a Tristeza, mas aí eu ia dar um arquétipo desse, mas ela é tão linda. Aí a gente pensa, até é ruim a gente ser meio consciente, porque a gente, né, tinha ansiedade também, coisa mais linda, né? Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês é que assim, ó, o importante é você ser feliz, sabe? Então eu já era feliz antes de pagar as dívidas, já era feliz antes de vir pro Sul, já era feliz antes de resolver toda a minha situação. Encontrei um lugar dentro de mim no abraço de Cristo, me senti segura lá, confiei no meu Pai, aceitei as babás dos anjos e dos arcanjos. Gente, imagina a cena, eu falo pra vocês, pensa que Miguel, Rafael, Maria, Jesus, estão tudo lá sendo tuas babás. Porque tu é o filho de Deus recém-desperto, e eles estão todos ao teu redor, teu anjo da guarda, teu mentor pessoal, todo mundo ali ao teu redor te ajudando, te guiando. Eu vou falar de novo da ferramenta do Reinstall, porque eu preciso falar. O que o Reinstall faz? Ele reinstala o projeto divino original. Ele faz isso aqui ser reinstalado. Ele não desperta a tua consciência crística, tá? O que desperta a consciência crística é o protocolo que eu vou trazer para vocês ano que vem, em março. Mas ele reinstala o teu programa original para essa vida. Então você fez o curso errado, casou com a pessoa errada, trabalha com a coisa errada, mora no lugar errado, tem o corpo errado, doente, sabe? Um monte de coisa assim, tudo errado. Porque foram escolhas do teu ego, por isso que são erradas, foram escolhas do teu ego equivocadas que te trouxeram dor e sofrimento. O que o Reinstall faz? Ele reinstala o projeto divino original, que não era para ter dor e sofrimento, era para você observar e fazer aquela bolinha assim, sabe? Tu não precisava ficar 1 ano ali fazendo a bolinha toda errada, achar que teus trabalhinhos não eram bons, entendeu? Você tinha a guiança para fazer o projeto certo, você tinha, mas você foi se perdendo nas escolhas, já na sua gestação, com o que você sofreu, com o que você experimentou e todo o resto da sua vida, você foi fazendo escolhas tortas, porque aconteceram fatos na tua vida que você foi para direita em vez de para esquerda, foi para esquerda em vez de para direita, sabe? Você
inverteu o projeto divino da graça para você nessa vida. E agora o Renstal te reconecta em 3 sessões. A gente reprograma a Câmara do Renascimento, o ventre da mãe, a mãe se cura junto no primeiro atendimento. Segundo, a gente douratiza todo o teu corpo, te leva a vibração, douratiza a tua aura e cresce a tua aura. No último encontro, cura todo o corpo, tá? No terceiro encontro, a gente faz o quê? Plasma Maria e Jesus no teu cardíaco, no teu coração, preenche tudo com amor incondicional, fixa as auréolas, conforme o projeto divino original, de vontade, de força, de resiliência, de família espiritual, de coragem. Eu não lembro todas as 7 auréolas agora, mas são 7 auréolas douradas do Cristo implementaram em você como um anjo mesmo, sabe? E a gente programa os próximos 10 anos da tua vida conforme o projeto divino original. E plasma, tá? E no atendimento 1 a gente refaz todos os teus registros akáshicos, abre a tua Kundalini e deixa entrar a luz divina de Atom. A luz de Deus entra em toda a tua Kundalini, ilumina todos os teus registros akáshicos refazendo, tá? Então, zero karma, tá bom, gente? É isso. Cuidado com o que desejas, deseje sempre o bem. É isso aí, Cecília, disse brincando. Em quantas vezes divide? Gente, dá para fazer no link do cartão até em 12 vezes, tá? Dá para fazer com o cartão até em 12 vezes. É R$900, o preço é tabelado, tá? Pela egrégora do Carlos Torres. Diz pra minha irmã que queria gastar dinheiro tudo em blusinha. Faz 3 semanas que estou ganhando, já estou assustada. A Cecília disse, eu queria gastar meu dinheiro tudo em blusinha. E ela ganhou 1000 blusinhas. Nova. Gente, de uma amiga dela que tinha uma malharia, sabe? Então, é muito incrível, só vem, tá? E sente aquelas babás assim, Miguel, São Germain, Maria, Jesus ali te orientando, te ajudando, Apóstolo João Evangelista que vem aqui, que trouxe, canalizou o Renstal, né? Que é a ferramenta que, gente, eu achei essa ferramenta tão maravilhosa. Eu faço meus atendimentos de acordo com a consciência crística. As curas espirituais a gente faz o atendimento triplo. Eu, a Nanda e a Érica, tá? Mas o Renstal, ele reinstala a tua programação divina, né? E é maravilhoso. Vou botar um desenho lá para minhas crianças, fazer um cafezinho da manhã para elas. Agradeço vocês, tá? Por estarem aqui. Agendem o Renstal comigo. Aproveitem que eu ainda faço. Aproveitem que eu faço pessoalmente, tá? À distância, online. Aproveitem, gente, porque essa ferramenta, ela é divina. O que ela faz, vocês não têm ideia. É que eu vejo quem é clarividente, quem vê o que está acontecendo, né? Mas acontece em todo mundo. Mesmo quem não vê, mesmo quem não tem nenhum poder psíquico, acontece igual, tá? Então é isso. Amo vocês. Um beijo. Fiquem bem, amores da minha vida. Amanhã eu tô aqui de novo. Só que amanhã eu venho às 6, tá? E venho pontualmente. É que essa noite eu fiquei em meditação até as 2h42, que foi a hora que minha filha foi no banheiro, né? Aí, pra acordar às 5, eu acordei 5h40. Aí eu me atrasei um pouco pra vir pra cá, tá? Um beijo, amores. Até mais. Amo vocês.